E hoje eu vou falar para vocês sobre o comando tscript. É um comando que está presente dentro do Tecnometal e algumas pessoas não conhecem ou não sabem exatamente como pode ser usado. Então, o que é um script? Um script para AutoCAD, ou no caso para o Tecnometal, mas o Tecnometal ele roda no AutoCAD, né? E quando eu falo aqui em AutoCAD, eu também posso estar me referindo ao BricsCAD, que é a outra plataforma CAD que é aceita pelo Tecnometal. Então, o script ele é um arquivo de texto que contém uma série de comandos que o AutoCAD ou o BricsCAD vai executar automaticamente e em sequência, né? Então, ele é como uma receita de ações que o AutoCAD segue para realizar tarefas repetitivas ou complexas sem que você precise digitar cada comando manualmente. Ou também aqui a gente fala não só digitar cada comando manualmente, mas além de digitar cada comando manualmente, digitar cada comando manualmente em cada desenho manualmente. Então, o script ele também pode ser utilizado para rodar em vários desenhos em sequência, sem que você precise estar abrindo o desenho e executando manualmente a tarefa dentro desse desenho. Então, aqui, por exemplo, você pode criar um script para desenhar várias linhas em locais específicos, aplicar um estilo de texto ou configurar layout de impressão. Esses scripts normalmente têm a extensão .scr e podem ser executados dentro do AutoCAD ou do BricsCAD para automatizar tarefas e economizar tempo. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como chama o comando. Basicamente, você vai digitar este texto que está aqui destacado em amarelo, que é tscript, para abrir a janela do comando. E aí você vai colocar, então, os comandos em sequência para que eles sejam executados. E eu vou usar aqui alguns exemplos de como a gente pode utilizar o script para automatizar as nossas tarefas. O primeiro exemplo que eu vou utilizar é como a gente pode utilizar o script para extrair de forma automática o TXT de vários desenhos 2D que estejam salvos em modo layout. Por quê? Nós temos um comando no Tecnometal que extrai em automático o TXT de vários desenhos 2D. Mas para esse comando rodar em automático no AutoCAD, os desenhos precisam estar salvos no modo Model. Se eles estiverem em layout, o AutoCAD não permite que seja feito essa extração. Então, se vocês estiverem utilizando o AutoCAD, vocês podem utilizar o script. Porque vocês podem criar um script, né? E eu aqui já vou mostrar para vocês, vou dar como exemplo, já vou dar essa linha de comando desse script, que vai basicamente fazer o seguinte: ele vai abrir todos os desenhos, salvar em model esses desenhos que estão salvos em layout. Aí, então, a gente vai conseguir utilizar este comando do Tecnometal para extrair todos os TXTs ao mesmo tempo, e depois eu utilizo um outro script para salvar os desenhos novamente, fazendo o inverso, salvando do modo Model para o modo Layout, ok? Vamos lá, então. Bem, então nós temos aqui uma obra como exemplo, e eu tenho aqui alguns desenhos que nós vamos utilizar para fazer a extração dos arquivos TXT. E esses desenhos, eles estão todos salvos em layout. Estão dentro de uma pasta TEC, mas poderiam também estar dentro de uma pasta SG, que é a pasta da obra. A diferença é que ele vai jogar os TXTs na pasta TXT referente aonde os desenhos estão salvos. Então, da forma que eu estou trabalhando aqui, os meus desenhos estão salvos dentro da pasta TEC, os TXT serão criados dentro da pasta TXT, que está dentro da pasta TEC. Se os meus desenhos estivessem salvos dentro da pasta da obra, que é a pasta verde, que é a pasta com extensão SG, os TXTs seriam criados dentro da pasta TXT, que está dentro da pasta da obra. Então, vamos lá. Neste momento, eu estou com o caminho de CAD configurado para o Brics.
E o Brixcad, se vocês forem utilizar este comando para criar vários TXTs ao mesmo tempo, utilizando o Brixcad, vocês não precisam utilizar o script, porque o Brixcad aceita o comando, mesmo que os desenhos estejam salvos em layout. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um desenho para que, através deste desenho, eu acesse o comando. Eu não vou utilizar o comando através de um desses desenhos que eu quero criar o TXT, porque senão o desenho vai estar aberto e aí eu não consigo rodar o comando. Então, eu sempre crio, geralmente eu crio aqui um desenho abrir dentro da pasta que eu estou trabalhando, que eu justamente utilizo para essas situações. Então, eu vou abrir o desenho aqui. Ele vai abrir o Brixcad. E aí eu vou selecionar, então, o comando, aqui na aba de listas, listas de materiais, múltipla seleção de 2D. Eu clico aqui no comando, vou selecionar aqui todos os arquivos. Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se a gente vier aqui, vocês percebem que eu tenho aqui os meus arquivos DWG e eu não tenho os TXTs criados. Então, eu vou deixar essa janela aqui. E eu vou selecionar, então, os arquivos e vou clicar em OK. E vocês percebem aqui que ele já criou os arquivos TXT, os DWTs, né? E não deu problema nenhum. OK. Aqui estão criados todos os arquivos DWT. Então, se eu estou utilizando o Brix, eu não preciso rodar o script, se os desenhos estiverem salvos no modo layout. Mas se eu estou utilizando o AutoCAD, eu preciso. Eu vou fazer um exemplo agora utilizando o AutoCAD. Então, eu vou apagar os TXTs e eu vou direcionar aqui para o AutoCAD. E agora vamos fazer o mesmo processo. Primeiro eu vou fazer o mesmo processo sem rodar o script, só para vocês verem o resultado, que ele não vai gerar os TXTs porque os desenhos estão salvos em layout. Então, vou utilizar aqui o mesmo comando. OK. Vocês percebem que ele gerou apenas o primeiro. E ele vai parar por aí. Ele não vai gerar os outros. Ainda está travado no primeiro. Ele não vai gerar. Então, agora eu vou cancelar esse comando aqui. E a gente vai utilizar o script. Para utilizar o script, no caso em que o script vai abrir os desenhos, vai salvar desenhos, né? Porque o script ele pode ser usado para diversas situações. Aqui no nosso caso, como ele vai abrir o desenho, salvar o desenho, eu preciso acessar o script através de um desenho que não esteja dentro da mesma pasta onde estão os desenhos que eu vou trabalhar. Então, eu vou selecionar este desenho abrir, este aqui, que não está dentro da pasta Tech, que é onde estão os desenhos que eu quero trabalhar. Então, eu vou abrir o desenho. Agora, então, eu vou chamar o comando pela linha de comando. Este comando, ele não tem ícone, você chama através da linha de comando. Eu vou carregar, aqui ele já está aparecendo porque eu já tenho no meu computador, né? Mas eu vou passar a linha de comando aqui para vocês.
mas eu poderia carregar ele aqui porque vocês podem criar a sequência de comandos que vocês querem utilizar e vocês podem salvar esta linha de comandos num arquivo SCR que vai ser o script de vocês, né? E aí vocês podem, então, estar salvando em backup, vocês podem enviar para outras pessoas também. Então, para carregar, vamos supor que eu não tivesse nada aqui. Para carregar, eu vou procurar o meu script. E eu tenho aqui, então, esse script, que é o que vai salvar os desenhos que estão em layout no modo model space, né? Vai passar de paper space para model space. E depois, aí eu vou utilizar, então, o comando para extrair os TXTs. E depois eu vou utilizar este outro script que vai fazer o contrário. Porque aí os desenhos estarão salvos em model space. E aí este script vai fazer o contrário. Vai salvar os desenhos que estão em model e em paper space. Ok, então primeiro eu vou carregar esse script aqui. Aí a gente vai localizar a pasta onde estão os arquivos que nós vamos trabalhar. E vamos rodar o script. E aí vocês percebem nesse momento que o script está trabalhando. O script, então, terminou o processo. E aí, agora, eu vou fechar este desenho e vou abrir este desenho aqui para, então, gerar os TXTs. E aí, vocês vão perceber aqui que os desenhos não estão mais salvos em layout. Vamos conferir. Ele salvou os desenhos, não tenho nenhum TXT. Agora vou então rodar o comando. Vou selecionar os meus desenhos. E estão prontos os nossos TXTs. E agora eu vou fazer o processo em inverso, vou fechar esse desenho. Vou abrir aquele desenho que está fora da pasta, onde estão os desenhos que eu vou rodar o script. E agora eu vou rodar o outro script que vai fazer o contrário. Ele vai salvar os desenhos que estão em layout, em model, no modo layout, em paper space. Vamos lá, então. Vou chamar o comando novamente, tscript. Aí agora eu vou carregar o outro script. Seleciono novamente, só por precaução, né? Já está ali a selecionada a pasta, mas eu vou selecionar novamente por precaução a pasta onde estão os meus desenhos. E vou rodar o script. Finalizou. E agora a gente pode verificar que os nossos desenhos estão todos salvos em modo layout no Paper Space novamente. Ok? Então, este foi um exemplo da utilização do script. E agora eu vou mostrar para vocês mais algum exemplo de como a gente pode utilizar o script para facilitar o nosso dia a dia. Então, eu vou mostrar um outro exemplo agora de script, que é um script que abre os desenhos e salva na versão corrente do AutoCAD. Então, eu vou pegar aqui os mesmos arquivos de exemplo, né?
Eu vou mostrar aqui um exemplo. Uma forma que a gente tem de verificar em qual versão de AutoCAD esses arquivos estão salvos é abrindo um bloco de notas. Então, se eu abrir esse arquivo através do bloco de notas, a primeira instrução que aparece aqui no bloco de notas é a versão do AutoCAD que esse arquivo está salvo. Então, vocês podem verificar aí em algum site na internet, mas, por exemplo, eu tenho esse aqui, né, que mostra quais as versões. Então, se a gente verificar aqui, por exemplo, o AC1024, ele corresponde aqui a uma versão 2010, 2011 até a 2012, né, esse AC24. E aí, não é para cada versão, né, mas para cada intervalo de versões tem um código, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um arquivo que está fora da pasta, onde eu tenho os arquivos que eu quero rodar o script, né? Então, eu vou abrir o mesmo arquivo que a gente vem utilizando. E aí, vou verificar aqui as minhas opções de salvamento. Eu estou configurada aqui para salvar no AutoCAD 2018 e vou rodar o script. Então, o script que eu vou rodar, vou carregar o script aqui, é esse script aqui. Então, ele vai abrir o arquivo, vai salvar como, né? Vai dar um save as, vai salvar ele e na versão corrente do AutoCAD e vai fechar o arquivo. É a mesma pasta que nós havíamos configurado antes, porque são os mesmos desenhos, e eu vou rodar o script. E a gente aguarda um pouquinho, enquanto ele faz o processo. O script terminou de rodar, eu vou verificar aqui os nossos desenhos. Vocês percebem aqui, né, que ele criou já o arquivo BAC aqui, então ele já salvou todos esses arquivos, abriu, salvou, e aí agora então eu vou verificar a opção, aqui através dessa opção, o nosso arquivo. E vocês percebem aqui, ó, que agora aparece o código AC32, então ele salvou. O AC32 ele vai aparecer, né, que é a versão de salvamento do AutoCAD do 2018 até o 2024. Então, mudou a versão do AutoCAD que o arquivo foi salvo, certo? Então, esse, pessoal, é mais um exemplo de um script que vocês podem utilizar. Mas as opções são, as possibilidades são infinitas. Você pode estar aí juntando numa linha de comando do script arquivos que você use aí no seu cotidiano para facilitar, né, para tornar o seu trabalho mais eficiente.